E aí, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou Stefano, professor de Ciências da EJA para o 8º e 9º ano. Hoje a nossa aula será sobre alimentação. A gente vai entender como alimentos que a gente consome todos os dias contribuem para a nossa saúde e, mais ainda, como a gente pode melhorar essa alimentação. Vamos falar sobre a boa mesa, comidas saudáveis. Então, pode chegar. Aos professores e professoras que acompanham a gente aqui, as informações sobre essa aula são as seguintes. Nosso eixo temático é ética e cidadania. O objetivo de aprendizagem é saber combinar leituras, observações, experimentações e registros para coleta, comparação entre explicações, organização, comunicação e discussão de fatos e informações. O objetivo dessa aula é conhecer a importância de uma alimentação nutritiva, equilibrando o consumo dos alimentos. E se você está aqui com a gente, não esqueça de registrar sua presença, porque o QR Code está aqui na tela. Aponte a câmera do seu celular para ele e marque presença com a gente, ok? E agora vamos começar. A gente começa a aula com uma reflexão, tá? E você vai me dizer o seguinte: quando você era criança, qual era o seu alimento preferido? Aquele que, se possível, estaria sempre na sua refeição. Pensou? Agora me diz o seguinte: você considera esse alimento hoje em dia saudável? E se você disse que sim, palmas, tá? Isso porque, quando a gente é menor, é muito comum que a nossa preferência seja bem contrária ao que os adultos nos orientam. Come verdura, come salada, nada de comer sem feijão. Mais ou menos por aí. No entanto, gente, a questão é que esses conselhos têm sim fundamento, tá? E a intenção é que a gente seja sim mais saudável, principalmente na infância, que é a nossa fase de desenvolvimento, a fase em que a gente está crescendo. Cada alimento presente nas nossas refeições traz consigo os nutrientes que estão, inclusive, nas partes que descartamos. E é sobre comidas saudáveis a aula de hoje, para que a gente possa responder a pergunta do dia, que é essa aqui. Como uma alimentação balanceada pode contribuir para a nossa nutrição? Então, vou dar um tempo para você copiar, tá? Copia a pergunta do dia. E se você quiser aprender mais sobre o tema, fique com a gente até o fim. Agora, partiu a aula! Bem, quando a gente fala da necessidade de uma boa alimentação, a ideia que realmente queremos passar é sobre a importância da nossa alimentação ter alimentos nutritivos, ou seja, ricos em nutrientes. Mas vocês saberiam me dizer o que são nutrientes? Gente, nutrientes, deem uma olhadinha aqui, tá? Eles são todas as substâncias encontradas nos alimentos que são úteis para nosso metabolismo, as transformações internas que o nosso corpo organiza, nosso organismo faz, né? E elas resultam no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, na manutenção das nossas funções vitais, tudo que a gente faz enquanto ser vivo. E eles são classificados em dois grupos que estão aqui na tela, um grupo em azul, outro em vermelho, que são os macronutrientes e os micronutrientes, tá? Os macronutrientes são aqueles que nos fornecem força e vigor físico. Eles mantêm nosso corpo ativo. Além disso, eles recarregam a energia que a gente gasta ao longo do dia. São representados pelas proteínas, pelos carboidratos e pelas gorduras. E em vermelho nós temos os micronutrientes, tá? Eles cuidam para que o organismo funcione da forma correta. Nossos sistemas, o funcionamento de nossas células, tá? Tudo são regulados por eles. São as vitaminas e os sais minerais. Os macronutrientes são necessários em maior quantidade, tá? Eles são abundantes nos alimentos onde eles se encontram. Já os micronutrientes, eles são necessários em menor quantidade, mas não é por isso que eles são menos importantes. Se a gente deixa de consumir, nós adquirimos problema de saúde. E nós temos aqui o primeiro representante, né? Apresentando os dois grupos, nós dissemos que eles têm sim
representantes ali, e vamos começar pelos macronutrientes, falando das proteínas. As proteínas têm relação com a construção dos tecidos, tá? Atuam no fortalecimento de diferentes partes do corpo, como os músculos, cabelos, as unhas, também sendo essenciais na formação dos anticorpos para o combate a doenças. Alguns alimentos ricos em proteínas são trazidos aqui na foto. Nós temos carne, nós temos ovos, temos leite derivado, né? Queijo, manteiga, iogurte, etc. E também temos agora os carboidratos. Partindo para eles, a gente pode dizer o seguinte: eles são o combustível do organismo. A fonte de energia principal do nosso corpo são os carboidratos. São indispensáveis para o funcionamento do cérebro, dos músculos, funcionamento dos órgãos em geral. Tanto que, na falta deles, a gente sente cansaço, né? Perde a concentração, e é por isso que é tão difícil trabalhar e estudar quando a gente não se alimenta corretamente. Eles são encontrados em alimentos como batata, arroz, macarrão, massas, né? Pães e mel, e muitos outros. Seguimos agora para as gorduras. Tá? As gorduras também auxiliam na construção do corpo, protegem a parte externa do nosso corpo e os órgãos internos contra choques, servindo também como reserva energética. Além disso, fornecem uma cobertura que nos permite resistir melhor às mudanças de temperatura. Alguns alimentos que contêm elas são o abacate, o óleo, carne gorda, né, carne com gordura, e azeite. Se a gente citou os integrantes dos macronutrientes, agora a gente vai partir para aquele que a gente consome em menor quantidade, mas que também tem grande importância. Vamos falar dos micronutrientes e seus representantes. E se você chegou agora, né, lembra de registrar sua presença, porque o QR Code está aqui. A gente precisa que você marque presença com a gente. Aponte o celular para ele e marque aqui com a gente. E vamos começar agora com os micronutrientes e sais minerais. Possuem variadas funções, pessoal. Eles atuam na formação de tecido, como os ossos e os dentes. Atuam no relaxamento, na contração muscular, formação do sangue, transporte de oxigênio e muitas outras funções. Existem outras que eles realizam, né? Mas assim, a gente trouxe essas porque se a gente fosse listar todas, vocês vão ver que não apenas os sais minerais têm essa característica, seria muito extenso. Eles têm muitas funcionalidades. E, no caso dos alimentos, leite e derivados, né? Fígado, couve, feijão, são alguns dos alimentos que trazem sais minerais em sua composição. E, por fim, as vitaminas, que também são um grupo bem grande. Existem vitaminas em grande variedade. Se a gente pensar no papel das vitaminas junto aos outros nutrientes, ele é o seguinte: ele ajuda o organismo a absorver os outros nutrientes. No entanto, as vitaminas por si só, elas realizam diversos papéis. Alguns deles são saúde da nossa pele, gengivas, ossos, além de regular as funções do corpo, como a respiração, a digestão e a visão. E como bônus, a gente tem as fibras. Mas por que como bônus? É porque, diferente dos outros elementos que a gente citou aqui, as fibras não são absorvidas pelo organismo. Então, por causa disso, muitos profissionais acabam não considerando elas nutrientes, já que o corpo não consegue absorver, né? Apesar disso, elas desempenham um papel importante sim. A gente precisa se alimentar com fibras, tá? Elas têm que fazer parte da nossa dieta. Elas garantem um bom funcionamento do nosso intestino, causam sensação de saciedade, ou seja, se você come, você se sente saciado, né? Sua fome reduz muito mais rápido. E fazem com que o nosso organismo absorva menos colesterol, menos gordura e menos açúcar. Elas são presentes nas frutas, nas verduras, porque a gente tem a hortaliça, tem a banana, tem cenoura, tem a abóbora e tem muitos outros. E aí a gente pode pensar o seguinte: quantidade de nutrientes e alimentos que a gente viu fazendo parte da nossa alimentação é enorme, né? A verdade é que não tem como incluir todos eles. Imagina o tamanho da mesa que seria isso, né? Não tem necessidade de fazer isso. O que a gente pode fazer é revezar. Hoje eu como carboidrato do macarrão, amanhã do arroz. Hoje eu como as proteínas do ovo, amanhã do queijo. E o mesmo vale para todos os outros nutrientes, tá? O importante é que a alimentação seja nutritiva, mas você pode ir variando, não precisa comer sempre o mesmo alimento,
Do mesmo jeito que você não precisa comer todos os alimentos. Mas será que essa alimentação saudável custaria quanto, né? A alimentação diária exigiria muito financeiramente da gente? Seria viável? Teria muitos gastos? E pensando nisso, a professora Larissa está aqui com a gente hoje, tá? Porque a gente vai falar sobre um prato que foi preparado e os nutrientes que ele traz. Professora Larissa, vem participar com a gente, por favor. Ei, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa. Gente, esse arroz aqui é o arroz com ervilhas, a receita que a Larissa preparou pra gente. Onde usamos os seguintes ingredientes. Vamos lá conhecer quais são? Primeiro, a gente pode usar 500 gramas de arroz ou meio quilo de arroz. Inclusive, você pode também adicionar, já que o nome é arroz com ervilhas, uma lata de ervilha, exato, 4 ovos óleo para fritar. E o sal a gosto. Então é o seguinte, tendo tudo isso, quais são os procedimentos? Qual o passo a passo? Então, de início, o que fiz aqui foi um omelete, já com as ervilhas. Onde você de casa também pode acrescentar um cheiro verde, se quiser. A questão é que a gente não deixa ela inteira. Enquanto estiver fritando, a gente já vai cortando em pedaços bem pequenos, tá? Para misturar no arroz. Entendi. Então, assim, fazendo uma leitura dos nutrientes que o prato tem, né? A gente sabe que a gente está falando de nutrição. Então, a gente tem pelo menos 4 tipos, né? Porque a gente tem o ovo, tem o óleo, tem a ervilha e tem arroz. Tem mais, mas a gente vai falar dos 4 principais, tá bom? Então, qual o papel do ovo nesse sentido? O ovo, ele apresenta proteínas, que é importante para a construção dos nossos músculos. Bacana. Então, o óleo está aqui, no caso seriam as gorduras, né? Exatamente. Gorduras são importantes fontes também do nosso corpo, porque eles servem como isolante térmico, eles nos protegem contra o frio. A gente está falando do óleo e tudo mais, mas existem outros tipos de gordura. Eu posso usar manteiga? Sim, você pode usar um azeite, exato, margarina, que também são fontes de gordura. O arroz. O arroz, ele é uma importante fonte de carboidrato, que é a principal reserva energética do nosso corpo, ou seja, a nossa principal fonte de energia. O nosso corpo retira essa energia dos carboidratos. E aí a gente tem as ervilhas trazendo as vitaminas. Muito bem. Aí a gente falou aqui, você pode trocar o óleo por manteiga, pode trocar por azeite, pode trocar por margarina. Só que se você trocar a ervilha e o arroz, você vai mudar o nome da receita, que é arroz com ervilhas, aí não dá certo, né? Isso aí. Muito bem. Então é o seguinte, dentro do que a gente preparou aqui, o arroz ele está aqui, tá? Já está preparado. A gente vai tirar aqui para vocês darem uma olhadinha. Tá bem cheiroso esse arroz. Ó, a gente tem tanto o arroz quanto o ovo mexido, como a gente falou, e as ervilhas. Então, é um prato que tem, no mínimo, 4 nutrientes. A gente tem, sim, proteína na ervilha, né? A gente tem, sim, outros nutrientes em cada um desses alimentos, mas os principais estão aqui. E aí, é o seguinte, dando uma olhadinha nesse prato aqui, você acha que a gente gastaria muito para fazer um prato desse? Eu acho que não. Porque, veja bem, arroz é uma coisa que já faz parte da cultura do brasileiro, a gente já tem em casa, sim, né? O óleo também. O ovo, então, nem se fala. Uma excelente fonte de proteína. Excelente. Então, o que poderia chamar a atenção, talvez, é a questão da ervilha, que não é algo que a gente consome assim o tempo todo. Mas, no caso, entre ter 3 ingredientes e precisar de um só, a gente não está gastando muito, né? Exatamente. Gente, a maioria dos alimentos que a gente tem em casa, né, e outros que a gente pode estar fazendo, receitas desse tipo, eles se resumem ao seguinte: saber o que vai ao seu prato, né? Saber utilizar. A gente teve esse prato aqui que tem os nutrientes que a gente precisa, tá? Existem outros que a gente pode fazer também, mas o importante é saber escolher qual é o prato, né, Larissa? Exatamente, um prato repleto de nutrientes, colorido e sendo fontes de vitaminas, proteínas, carboidratos e lipídios, que são as gorduras. Bacana. E é claro, sem esquecer dos demais nutrientes que a gente tem. Bom, sais minerais estão aí também, que a gente precisa. E, basicamente, é isso. Sabendo aproveitar bem os recursos que você tem, você consegue montar um prato bem bacana com tudo que você precisa. Professora, muitíssimo obrigado. Muito tá? obrigada, Stefano. Então, é a dica para vocês. Façam em casa e mandem uma foto pra gente.
Então, estudantes, o que a gente pôde entender do tema trazido é que simples mudanças nos nossos hábitos podem influenciar bastante na nossa saúde e na nossa qualidade de vida. A gente viu que uma alimentação saudável não exige muitos gastos, né? Mas sim dedicação e preocupação com o próprio corpo e com a saúde. Às vezes, aquele alimento que você escolhe não levar para o seu prato, traz para o seu corpo o que ele precisa para se sentir melhor, né? E por isso, na dúvida, monte um prato bem colorido. E aí, chegou a hora de a gente corrigir a nossa pergunta do dia. Como é que ficou a resposta de vocês, né? Como uma alimentação balanceada pode contribuir para a nossa nutrição? Vamos corrigir? Bom, a resposta que a gente traz é a seguinte. Uma alimentação com diferentes alimentos traz uma grande variedade de nutrientes que são essenciais para o funcionamento do corpo e manutenção da nossa saúde. Ou seja, mantenha sempre seu prato colorido. Fazendo isso, você terá vários nutrientes que te ajudarão a viver melhor. Agora eu vou dar um tempo para que vocês corrijam e vamos relembrar o que a gente aprendeu. Gente, hoje a gente aprendeu que os diferentes nutrientes são encontrados em diferentes alimentos, né? A gente aprendeu que a importância dos nutrientes para o corpo é muito grande, o funcionamento dele gira em torno disso. A gente também aprendeu que uma alimentação de qualidade nem sempre demanda altos gastos. E aprendeu a importância de uma alimentação que traga alimentos e nutrientes variados até a nossa mesa. E é isso. Se você está se alimentando bem, pode nos dizer que alimentos você consome e considera importantes para manter a saúde? Grava um vídeo com sua resposta e envie para o Dever em Casa na TV pelo QR Code que está aqui. É bem fácil, é só apontar a câmera do seu celular para ele e fazer o envio. Fácil, né? Então, a gente fica aguardando a sua participação. E é isso, oitavo e nono ano. A nossa aula de hoje foi a boa mesa, comidas saudáveis. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tá? A alimentação faz parte da nossa rotina e é sempre bom saber mais sobre esse tema. Não esqueçam de registrar a presença de vocês, que QR Code está aqui na tela. E eu espero vocês na próxima aula também. Fiquem de olho na nossa programação e bons estudos! Não esqueçam que, mesmo distantes, estamos juntos!